indústria cultural. A nossa aula vai ser baseada em um livro que eu escrevi em 2005, chamado Deslumbramento Coletivo, Opinião Pública, Mídia e Universidade. E vocês vão ver que, para além das ideias de Adorno e Horkheimer, que cunharam o termo indústria cultural, eu também vou inserir no nosso debate mais alguns autores que vão, obviamente, dar base e explicar, ajudar a explicar um pouco melhor essa questão da indústria cultural. Theodor Adorno e Max Horkheimer dirigiam o Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt. Lembrem-se sempre que, ao falar de indústria cultural, eu estou falando da Escola de Frankfurt, onde Adorno e Horkheimer eram membros. Considerados os maiores exponentes desta escola, que contou também com nomes como Habermas e Marcuse. A Escola de Frankfurt tinha por princípio trabalhar um programa de pesquisa interdisciplinar que compreendia os processos de civilização modernos e o desenvolvimento humano, passando pela política, as artes e a vida cotidiana. A originalidade estava em descobrir os efeitos dos meios de comunicação de massa e a produção da cultura em série que ali estava sendo proliferada. Para pensarmos sobre a recepção de mensagens pela massa, é importante resgatarmos a discussão sobre alguns termos, como comunicação de massa, mídia como produtora de cultura de massa. Este termo, cultura de massa, inquietava particularmente Theodor Adorno, que propôs a troca em 1947, quando o pensador substituiu a nomenclatura para indústria cultural, na sua obra produzida em parceria com Horkheimer. Esta obra, chamada Dialética do Esclarecimento, representa fundamental processo de reflexão na chamada teoria crítica. A obra começou a ser escrita em 1942, mas, na verdade, só foi publicada em 1947. É por isso que a gente usa a data de 1947 como Dialética do Esclarecimento, que era o nome da obra, e o termo, mais famoso, que é a indústria cultural. A dialética do esclarecimento também é conhecida, e vocês podem encontrar isso em algumas publicações, como dialética do iluminismo. A gente está falando da mesma coisa, onde se descreve a transformação do progresso cultural a partir da análise de fenômenos sociais característicos da sociedade de 30 e de 40, sobretudo na Europa, mas também nos Estados Unidos. Para eles, o termo indústria fazia alusão ao complexo de produção de bens simbólicos. Da mesma forma que a gente pode pensar, por exemplo, indústria de calçado, indústria de bebidas, indústria de brinquedos. Então, eles pensaram que os meios de comunicação de massa haviam se transformado em uma indústria, como qualquer outra delas. E qual era o diferencial? O produto que esta indústria desenvolvia, que era cultura. Então, o termo indústria cultural vem dessa ideia de imaginar ou de ver, analisar os meios de comunicação de massa como produtores de uma cultura para as massas. Nesta linha de pensamento de Adorno e Horkheimer, muito mais do que um rebatismo, a troca do termo cultura de massa para indústria cultural abriu um pensar crítico sobre a posição dos consumidores dos produtos dos veículos de comunicação de massa, colocando claramente a condição destas pessoas
como não participantes da produção dos bens, mas somente consumidoras. Da onde essa ideia vem? Antes dos meios de comunicação de massa, nós trabalhávamos com duas culturas, a cultura erudita e a cultura popular. Vejam bem que esta é a chave. Para pensarmos por que Adorno e Horkheimer trocaram o nome para a indústria cultural, a gente tem que imaginar que o mundo vivia balizado em duas culturas, a erudita e a popular. Isso antes dos meios de comunicação de massa. E essas culturas eram marcadas pelas classes sociais e pela condição financeira que esses dois eixos possuíam. A cultura erudita era produzida, sobretudo, pela classe alta e nos segmentos mais protegidos das classes médias, ou da classe média. A cultura popular era produzida pela classe popular. Nas duas versões, o que a gente tem é que os mesmos personagens que produzem a cultura também consomem a cultura. Por exemplo, se nós chegarmos em uma festa popular de um santo padroeiro, em uma igreja, em um determinado bairro, em uma determinada cidade, os populares produzem a festa. Eles mesmos são responsáveis pela comida, pela dança, pela ambientação, pela decoração. Durante dias, semanas, se dispõem a preparar a festa. E no dia marcado, vão até lá para consumir a festa, para participar da festa. Então, essa era a ideia da cultura erudita e da cultura popular. As mesmas pessoas que produziam a cultura também consumiam a cultura e não se misturavam. Quem estava na cultura erudita produzia e consumia a cultura erudita e os populares não podiam participar. E vice-versa. Quem estava na cultura popular produzia, consumia a cultura popular e quem estava na cultura erudita não tinha o menor interesse de ir até lá, se misturar com as pessoas das classes populares. Então, nós tínhamos distintamente duas classes, duas categorias, duas formas de se pensar, de se fazer e, sobretudo, de se consumir cultura. Tá? Desta forma, para que vocês reconheçam o que eu digo, eu gostaria muito de lembrar do filme Titanic. No filme Titanic, vocês devem ter conhecido a Rose e o Jack. Esta é uma cena do jantar, o jantar erudito, porque o Titanic tinha em seus vários andares uma distinção de classes daqueles que estavam viajando. E quem estava na cultura erudita fez, num determinado momento, um lindo jantar, onde o Jack foi se encontrar com a Rose, tá? Nesse jantar erudito. Mas Jack achou tudo aquilo muito chato e aí convidou a Rose para visitar a festa na categoria popular. Ele leva a Rose para dançar, para beber, para se divertir em um outro andar do Titanic, onde a Rose, então, vejam bem, estava, eles dois elegantemente vestidos, ela na pose do vestido e do salto, de repente vai para a festa popular do Jack. Então, quem ainda não assistiu, assista lá Titanic, e vocês verão de forma muito marcada no Titanic quem estava na cultura erudita, quem estava na cultura popular. Tá? Mas, enfim, voltando sobre cultura erudita e sobre cultura popular,
A partir do surgimento dos meios de comunicação de massa, há uma apropriação dos bens simbólicos das duas culturas pelos veículos de massa, ou seja, a música, a dança, as artes plásticas ou qualquer outra forma de expressão cultural passa a ser adaptada aos novos veículos, o que Adorno e Horkheimer consideraram uma grande perda. Isto é fundamental. Então, a indústria cultural, na escola de Frankfurt, tem de forma bem marcada que os dois autores que propuseram esta nova nomenclatura identificam como tanto a cultura erudita quanto a cultura popular perderam muito quando tiveram que se adaptar ou quando foram apropriadas pelos meios de comunicação de massa. Por quê? Se por um lado a cultura erudita perdeu o seu efeito, por outro lado, a cultura popular, ou chamada também de cultura inferior, se vê imersa a uma domesticação civilizadora. É isso que eles diziam, tá? A sociedade passa por um processo de pasteurização dos seus bens simbólicos, sob o tema de uma cultura de massa, questionado por Adorno, Horkheimer, e eu já vou inserir um outro autor, que foi também Alfredo Bozzi. Tendo em vista que a massa não produz cultura, a massa somente consome os bens culturais dos meios de comunicação de massa. Daí a troca. Pois antes, cultura erudita feita e consumida por quem estava na classe erudita da sociedade. Cultura popular feita e consumida por quem estava na classe popular da sociedade. Cultura de massa feita e consumida pela massa. Claro que não, tá? A cultura de massa não é feita pela massa, ela só é consumida pela massa. Então, dentro desta lógica, Adorno disse: é por isso que não se pode mais chamar, então, de cultura de massa. Tem que se chamar indústria cultural, para não dar a entender que ela é feita pela massa. Então, no frigir dos ovos, o que Adorno e Horkheimer queriam deixar muito marcado é que a tal cultura de massa era totalmente diferente na sua forma de produção das culturas erudita e popular. E por isso não podia ter um nome que fizesse lembrar a questão da produção pela massa. Habermas, em seu livro Mudança Estrutural da Esfera Pública, discute o problema, apresentando um público que migrou da condição de construtor para a condição de consumidor. Habermas diz ainda: o grande prejuízo da apropriação das culturas erudita e popular pela indústria cultural é a perda da possibilidade de discussão. O processo tem início com a perda da prática da leitura, desencadeada pelos meios de comunicação de massa, com a difusão de veículos como o rádio e a televisão, por exemplo, colocando a produção literária em um plano menor, servindo a um quantitativo de pessoas da sociedade infinitamente menor que os consumidores dos produtos eletrônicos. Muito bem. Então, Habermas tem uma preocupação sobre a discussão. Para ele, na produção da cultura erudita e da cultura popular, preservava-se o debate, a discussão, a conversa na hora da produção desses bens e também na hora do consumo da cultura erudita e popular. Isso tudo se perde quando os meios de comunicação de massa passaram a ser dominantes na produção dessa produção cultural. Essa é a ideia, tá? Esse desenho simboliza muito bem o que Habermas queria dizer. Ao ler um livro, sobretudo sem figuras, as pessoas imaginam as cenas.
No outro lado, porém, ao assistir televisão, onde já vem tudo pronto, tudo mastigado e as cenas postas, as pessoas deixam de pensar. Esta é uma imagem que reflete muito bem aquilo que Habermas gostaria de propor. Os produtos dos meios de comunicação de massa invadem a intimidade familiar e, desde o século XIX, estão abalando instituições que até então asseguravam a existência de agrupamento de pessoas que se reuniam para pensar juntas sobre algo, conversar, discutir assuntos que envolvessem a coletividade. Neste modelo de comunicação de massa, as discussões não têm mais lugar. O convívio informal é ditado pela própria mídia e seus agentes sociais se informam ou se divertem a partir do que a mídia apresenta, sempre como produto já pronto e acabado. É Habermas ainda que diz: a discussão em sociedade entre indivíduos já não cabe mais no modelo e cede lugar à atividade de grupo mais ou menos obrigatórias. Também estas encontram formas rígidas de convívio informal e falta-lhes, no entanto, aquela força de instituição pensante. Mesmo ao ir juntos ao cinema ou ao ouvir juntos o rádio ou assistir televisão, dissolveu-se a relação característica da privacidade correlata de público. Adorno e Horkheimer possuem um pensamento pessimista em relação aos efeitos dos produtos dos mass media. Para eles, a indústria cultural reorienta as massas e não permite a evasão, impondo sem cessar os esquemas de comportamento que a própria indústria cultural quer que a sociedade tenha. Para Adorno, somente a arte mais elevada, a mais pura, a mais abstrata, poderia escapar da manipulação e da queda no abismo de mercadoria e do magma totalitário. Era assim que ele escrevia. Habermas não nega o fato de que há uma forte tendência para a dominação total dos meios ou das mídias, auxiliada inclusive pela busca constante de ampliação do capital e pelo processo de venda de produtos pelos veículos de comunicação de massa, chamados publicidade. Porém, a diferença entre os pensadores está no fato de que Habermas, diferentemente de Adorno e Horkheimer, possui uma postura de certa forma otimista sobre o processo, conseguindo enxergar formas de resistência a esta aparente impossibilidade de discussão sobre os produtos da mídia de massa. Para Habermas, as pessoas passariam a decidir sobre a orientação das ações sociais não por um processo de força ou pressão da mídia, mas por uma disposição democrática de dialogar e alcançar o consenso, recriando espaços de discussões que, ainda que diferentes daqueles existentes na época das culturas erudita e popular, seriam também formas de se pensar a cultura. Desta forma, a tendência ao debate pelos grupos sociais permanece, até porque essa é uma necessidade dos grupos religiosos, políticos e outros grupos na sociedade, que passam a organizar formalmente os antigos debates informais sobre uma cultura que pode e deve ser discutida. Com isso, a discussão parece sujeita a grandes cuidados e não parecem existir limites para sua expansão. Por baixo do pano, segundo Habermas, no entanto, ela se alterou de modo peculiar. Ela mesmo assume a configuração de um bem de consumo. Sim, a cultura de massa recebe o seu duvidoso nome exatamente por conformar-se às necessidades de distração e diversão de grupos de consumidor. Neste debate,
eu vou incluir Thompson, que mais tarde tece uma crítica a respeito, colocando o problema desta argumentação como um processo de refeudalização da esfera pública. O desenvolvimento da mídia criou novas formas de interação, segundo Thompson, novos tipos de visibilidade e novas redes de difusão de informação no mundo moderno, e que alteraram o caráter simbólico da vida social tão profundamente que qualquer comparação entre política mediada de hoje e políticas teatrais das cortes feudais é, no mínimo, superficial. Mais do que comparar a arena das mediações deste século XX com eras passadas, precisamos repensar o significado do caráter do que é público hoje em dia, num mundo permeado por novas formas de comunicação e de difusão de informações, onde os indivíduos são capazes de interagir com outros indivíduos e observar pessoas e eventos sem querer os encontrar em um mesmo ambiente, espaço temporal. Thompson diz ainda que ele não nega as formas de articulação social, desde as classes populares de trabalhadores até os salões e os cafés, clubes da vida social burguesa, a partir do desenvolvimento da mídia impressa da comunicação, que desempenharam um papel muito importante na emergência destas formas de vida pública e na articulação de um tipo de opinião pública, que distinguia das doutrinas oficiais do Estado e exercia contra elas um crescente poder crítico. Habermas, contudo, coloca a questão no âmbito educacional, lembrando que no final do século XVIII, o público das camadas cultas havia se expandido no seio da pequena burguesia empresarial, quando pequenos comerciantes fundaram suas próprias associações, numa forma de sociedade de leitura. Desta forma, o homem culto é quem possui uma enciclopédia. Esse critério é assumido aos poucos por pessoas de outras classes sociais, como artesãos ou marceneiros, numa clara posição de que a própria cultura não é rebaixada a uma cultura de massa, mas educa-se o povo para que ele possa ter acesso a ela. Quem não se lembra? Na década de 70, todas as famílias comprando a enciclopédia Barça, porque isto era sinônimo de pertencer a uma classe privilegiada e letrada. À medida que a cultura se tornou mercadoria, e isso não só por sua forma, mas também por seu conteúdo, ela se aliena àqueles momentos cuja recepção exigem uma certa escolarização, no que o conhecimento, assimilado por sua vez, eleva a própria capacidade de mais se conhecer. Thompson reporta a questão para o final do século XVI e início do século XVII, com o surgimento das primeiras editoras na Europa, explicando: os clientes das primeiras casas editoras foram as elites urbanas, incluindo o clero, os professores, os estudantes, a elite política e a emergente classe social. Mas é provável também que alguns livros tenham sido comprados e livros por uma proporção crescente de artesãos urbanos e também comerciantes. Para além dessas ideias, trago um outro autor, Jesus Martim Barbeiro, um teórico que criticou o elitismo da escola de Frankfurt, principalmente a partir das ideias de Adorno, e observava que o formato de massificação decorrente dos meios de comunicação de massa teve origem antes mesmo desses meios de comunicação de massa existirem,
através da igreja, da literatura de cordel ou do melodrama. Assim, a cultura contemporânea não se desenvolve sem os públicos massivos. Nem a cultura de elite, nem a cultura popular seriam redutos incontaminados, a partir dos quais se pudesse construir outra modernidade alheia ao caráter mercantil e aos conflitos da hegemonia. A ideia de que ficam em lados opostos e hermeticamente fechados, emissores dominantes ou receptores dominados sem resistência, sem questionamentos, já não é mais aceito por Jesus Martim Barbeiro. O autor, desta forma, em 2001, escreve o seguinte: com o passar dos anos, algo nos estremeceu a realidade, destruindo velhas certezas e abrindo novas brechas. Hoje vivemos a trama de modernidade e descontinuidades culturais, deformações sociais e estruturas do sentimento de memórias, e imaginários que misturam o indígena com o rural com o urbano, o folclore com o popular e o popular com o massivo. Assim, a comunicação se tornou para nós questão de mediações, muito mais do que de meios, questão de cultura e, portanto, não só de conhecimento, mas de reconhecimento. Um reconhecimento que foi, de início, operação de deslocamento metodológico para rever o processo inteiro da comunicação a partir de seu outro lado, ou seja, o lado do receptor. Desta forma, os meios de comunicação de massa devem ser vistos como uma oportunidade, nunca antes experimentada, de revitalização do indivíduo. Massa deve deixar de significar anonimato, passividade ou conformismo, já que é impossível que uma sociedade chegue a uma completa unidade cultural. Então, o importante é que haja circulação. E quando existiu maior circulação de cultura do que na sociedade de massa? Essa é a ideia do Barbeiro, então, tá? Barbeiro imagina que foi positivo, porque, na verdade, nunca, nesta visão, aqueles que pertencem à sociedade popular poderiam ter acesso à cultura erudita da forma como essa cultura erudita se popularizou. Por exemplo, trazendo fruto, das músicas que eram só tocadas, executadas presencialmente pelas orquestras, sendo colocadas em discos ou CDs, ou apresentadas no rádio, por exemplo. Influenciado pela Escola de Frankfurt, eu também gostaria de trazer o pensamento de Edgar Morin. Em uma publicação de 1977, analisa a questão resgatando a ideia central do pensamento crítico e o otimismo dos teóricos norte-americanos. Para ele, indústria cultural não significa exatamente a racionalidade que informa esta cultura, mas sim o modelo peculiar em que se organizam os novos processos de produção desta cultura. Assim, enquanto Adorno e Horkheimer afirmavam que toda criação artística perde o seu valor quando passa a figurar nos veículos de comunicação de massa, transformando-se em simples produção, fazendo com que algo que seja arte não possa ser indústria. Morin nos coloca uma outra possibilidade, mostrando que a divisão do trabalho e a mediação tecnológica não são incompatíveis com a criação artística.
Morin acredita também que mesmo a estandartização não anula a tensão criadora. Mais que isso, mostra uma possibilidade de pensamento de alternativas. Até porque, para ele, não existe uma arte separada da vida, tampouco uma cultura separada da cotidianidade. Corroborando esse pensamento, Barbero entende que há uma continuidade da arte com a vida, encarnada no projeto de lutar contra tudo o que separe a arte da vida. Pois, mais do que nas obras, a arte reside na experiência, e não na de alguns homens especiais, os artistas gênios, mas até na de homens mais humildes, que sabem narrar ou que sabem cantar, ou até entalhar a madeira. Edgar Morin analisa através dos meios de comunicação de massa o processo do real e do imaginário, que projetará na sociedade a existência de heróis e de celebridades, colocando para os meios a função de estabelecer uma comunicação entre o real e o imaginário. E desta forma, já encerrando, entre as ideias de imposição dos produtos dos meios de comunicação de massa, consumidos de forma inquestionável por toda a sociedade, criada por Adorno e Horkheimer. Também uma possibilidade de pensamento crítico sobre os produtos dos mass media pela sociedade elucidada por Habermas, as contribuições de Thompson, uma nova visão de Jesus Barbero, colocando não mais uma sociedade passiva, mas sim uma sociedade que pode ditar os rumos dos produtos criados pelos meios de comunicação de massa, e as ideias geniais de Edgar Morin sobre a possibilidade da técnica estar conjugada à criação artística numa simbiose entre arte e vida dentro de uma cotidianidade. Eu deixo você neste ponto para refletir sobre todos esses aspectos que eu narrei aqui nesta aula. E também para pensar em como fica a cultura dentro desta ideia de indústria cultural e como fica o receptor. E aí você diz aqui para mim, vamos interagir. Responde para mim aqui no canal o que você pensa então sobre indústria cultural, sobre a troca do nome proposto por Adorno e Horkheimer, mas também com as contribuições de todos esses autores que vieram depois, para que a gente pense um pouco sobre os produtos da mídia, os produtos dos meios de comunicação de massa, os produtos desta indústria cultural dita por Adorno e Habermas, e nós, que somos então os consumidores. A seguir, eu deixo para você a bibliografia utilizada, além do meu livro, que também vai estar ali na bibliografia. É claro que eu também indico outras obras para que você possa aprender mais sobre o assunto. Tá? Foi um privilégio. Muito obrigada. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!